Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Falando sobre o nosso Flamengo. Flamengo nesse domingo, Flamengo em dose dupla, né? Primeiro, diante do São Paulo, né? Um jogo amistoso dos Estados Unidos. Primeiro jogo aí do time profissional, time titular, considerado titular aí, né? Com o Luiz Araújo, com o Wesley jogando muito bem, Pulgar jogando muito bem, Rossi fazendo boas defesas, Gerson, uma boa atuação. Alcaraz jogando um pouco mais avançado, né? Obviamente é tudo base de teste, porque ainda não tem um centroavante, mas teoricamente o primeiro tempo foi bom, já o segundo tempo, após as modificações, nem tanto, né? Então, um time que retinha a posse de bola, mas praticamente não finalizava e nem chegava ao ataque, né? E falar sobre os garotos do Ninho, né? Pelo Carioca, lamentável, meu filho. Que jogo. É difícil assistir o jogo do Campeonato Carioca. Pelo amor de Deus, fica difícil assistir. Quem não assiste ganha tempo, porque pelo amor de Deus, né? E novamente o Flamengo perde. E o Lohan até fez uma boa partida no primeiro tempo, no segundo tempo nem tanto. Carlinho, pelo amor de Deus. Pablo, é difícil. Então vamos embora com mais um vídeo, galera. Deixa o like e deixa sua opinião aí. Flamengo vice-lanterna, pelo amor de Deus, não dá, filho. Não dá mesmo. Tarde, o que dá para tirar de proveito? Primeiro a gente fala do amistoso contra o São Paulo. Felipe Luiz fez alguns testes lá nos Estados Unidos. Vamos começar pela parte boa, né, Flamengo? Então vamos começar falando. Teve algum teste aí que você achou que pode dar caldo? Tudo bom, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Tarde. Vamos para mais uma semana. Pois é, nesse primeiro teste aí, a gente ainda está falando de uma pré-temporada. Isso precisa ser mencionado. Não adianta o torcedor rubro-negro achar que esse vai ser o Flamengo durante a temporada inteira. Muito pelo contrário, até porque reforços chegarão ao Flamengo. E eu gostei sim desse primeiro teste diante do São Paulo, que não é uma equipe ruim, pelo contrário. O São Paulo é uma equipe boa e precisa ser respeitada, tem um bom treinador, tem bons jogadores, que também está iniciando uma pré-temporada. No primeiro tempo, gostei muito do Wesley pela ponta, pelo lado direito. Inclusive, ele teve até uma boa oportunidade de estufar a rede. A gente está saiu vendo aí na cara do goleiro. Andrei que evitou ali, né? Mas eu acho que o Wesley faltou aquela manha de atacante. Eu acho que ele finalizou mal, facilitando a vida do Jandrei. Mas eu não vou ficar aqui crucificando o Wesley por ter perdido esse gol. Pelo contrário, vou mencionar o bom passe do Pulgar. Pulgar, para mim, foi um destaque no primeiro tempo, quebrando linha adversária. Inclusive, foi ele que deu esse passe para o Wesley sair na cara do gol. Gostei do Gerson também. Gostei do Alexandre. Do Rossi. Gostei do Rossi. De maneira geral, o primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo agradável. Veio o segundo tempo. O Felipe Luiz mudou quase o time inteiro. Manteve o Matheus Gonçalves, que não fez o primeiro tempo, deu uma nova oportunidade ao Matheus Gonçalves, mas ele também não conseguiu fazer aqueles minutos que ele teve no segundo tempo muito bem. E aí a gente pôde ver, para mim, o grande destaque do Flamengo nesse amistoso contra o São Paulo, que foi o Pablo Lúcio. Um volante que eu venho falando aqui há muito tempo, quem acompanha o programa sabe disso. Eu acompanho a categoria de base e esse volante ele precisa ser olhado de uma maneira diferente, não só pelo Flamengo, mas também pelos torcedores. Joga muita bola, tem muita qualidade, sabe jogar de primeiro volante, segundo volante. E o Felipe Luiz, ele até inovou. Ele botou o Pablo Lúcio como se fosse um 10, um camisa 10, e o Pablo Lúcio foi muito bem. Para mim, ele aproveitar de uma maneira muito boa essa oportunidade que ele teve jogando com os profissionais. O Cleiton, por exemplo, que não estava fazendo boas partidas no time do Carioca, fez um bom segundo tempo. Por quê? Pelo contexto. Você jogar ao lado de um Léo Ortiz facilita a sua vida a jogar ao lado do Pablo, com todo o respeito ao Pablo. Gostei também do teste que o Felipe Luiz fez no primeiro tempo de Alcaraz como atacante. Eu ia te perguntar isso, o que achou? Gostei, eu gostei assim do teste feito. Eu acho que não tem que utilizar isso, mas a gente está falando de uma pré-temporada. E pré-temporada serve para isso, para o Felipe Luiz fazer teste. O Felipe Luiz explicou isso depois do amistoso. Durante os treinamentos deu certo. Mas ele está usando a pré-temporada para justamente isso. Ele entendeu que o Alcaraz pode fazer bem essa função. Se nos treinos deu certo, acho justo o Felipe Luiz tentar também no amistoso. Ele tentou, no segundo tempo ele mudou. Então, de maneira geral, eu acho que o balanço foi positivo nesse amistoso. Mas eu quero destacar o João Vitor, que também entrou na zaga, outro zagueiro que o Flamengo tem aí, que com certeza vai dar bons frutos, Pablo Lúcio e o Cleiton também, que fez um bom segundo tempo. Então, de maneira geral, eu vou dar destaque aqui à garotada, que soube aproveitar muito bem essa oportunidade. Uma coisa que me chamou a atenção, Pedrosa, antes da gente falar do time dos garotos aqui, que está penando no Campeonato Carioca, o Flamengo é o vice-lanterna, gente, inacreditável, hein? Com tantos times pequenos aí, o Flamengo é o vice-lanterna, um pontinho só. Ele enxerga o Alcaraz mais como centroavante do que o Bruno Henrique
diferente do que a gente imaginava aqui nas nossas resenhas. Qualquer coisa, tem o Bruno Henrique que também joga centralizado, pode ser uma alternativa. Me surpreendeu o Alcaraz, na opinião do Felipe Luiz, está à frente do Bruno Henrique nessa função. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Vinique, boa tarde, Vene, galera de casa. Foi o que o Vene falou, eu acho que é o teste é válido. O Alcaraz já jogou até de segundo volante, já virou camisa 10. O Alcaraz já camaleão. Tá jogando de centroavante, tá jogando em todas as posições. O teste é válido, mas ao mesmo tempo eu vejo o Bruno Henrique muitas vezes também conseguindo pisar na área, porque ele não é um ponto esquerda lateralizado, ele não fica colado na linha lateral para poder fazer ida e volta de recomposição. Eu acho que ele é um jogador que infiltra bastante na área, que tem um jogo aéreo muito favorecido pela altura dele, porque ele é um bom cabeceador também. Então ele muitas vezes pode preencher esse espaço aí como um segundo atacante junto com o Alcaraz. Mas, na verdade, eu acho que essa ideia não vai ser muito utilizada na temporada, não. Não vejo dessa forma. Eu acho que o cara jogou a vida inteira como meio campo, jogando de frente, e você jogar como centroavante é diferente, porque você tem que jogar de costas, tem que aprender a jogar de costas, fazer pivô e tudo mais. Isso não quer dizer que ele não tenha faro de gol, mas o ponto é, as características para um centroavante em relação ao meio campo são muito diferentes, e nem fisicamente e nem nesse cacuete que ele tem de meio campo, eu acho que o Alcaraz vai se adaptar nesse sentido. Quem sou eu aqui para falar sobre os testes do Felipe Luiz? Muito pelo contrário. Ele não tem centroavante, ele vai testar alguém como centroavante. Mas, na minha humilde visão, se tratando desse primeiro jogo, eu acho que essa ideia não vai ser tão fértil para o time do Flamengo. Ô, Vene, falando agora do time dos garotos, é a terceira partida, a equipe mudou muito, né? E a gente deu até um desconto no primeiro jogo, porque era um time que também não tinha entrosamento, que também tinha pouco tempo de treino. Essa garotada voltou um pouco antes só, diferente dos pequenos, que veio mais tempo. Mas aí a gente esperava também uma evolução. Veio o terceiro jogo, parece que tá piorando. Bom, eu não espero mais nada, tá? Não espero mais nada. Inclusive, eu acho até que assim, perder pro Nova tem que Iguaçu, passar realmente pro Flamengo, o Malvadão, voltar e garantir alguns pontos pro Flamengo. Porque assim, eu já perdi a paciência com o atual treinador que está comandando essa equipe aí no Você coloca ele, pelo esse rendimento ruim, você acha que ele é o principal responsável? Ele é o principal responsável, não o único. Eu não quero ser injusto, não o único, porque o time do Flamengo, de fato, é uma garotada ali. Eu sei que tem uma base campeão mundial sub-20, mas é óbvio que eles não têm o mesmo entrosamento. Por exemplo, entrou o Pablo, entrou o Carlinhos, entrou o próprio Lohan. Eles precisam buscar um entrosamento ideal. Mas tem algumas escolhas do treinador Kleber dos Santos que eu não concordo e eu vou continuar falando isso aqui. Não faz o menor sentido ele manter o Thiaguinho no ataque do Flamengo. Eu entendo colocar o Pablo, eu juro que eu entendo, mas eu também não colocaria mais no time titular. Mas até aceita. Aceito. Thiaguinho. Eu até aceito. Agora o Thiaguinho eu não aceito, não faz o menor sentido. Tanto é que no jogo de ontem, quando ele sai e entra o Wallace Ian, quem faz o gol do Flamengo? O Wallace Ian. Que entrou muito bem, por sinal. Entrou com vontade, entrou com disposição, entrou mostrando que queria a vitória. Mas o time é muito mal treinado. E repito o que eu falei depois do último jogo também. Não tem uma transição rápida, não tem uma organização. Por exemplo, para que você manter dois volantes com característica de marcação na equipe? Não faz o menor sentido. Sabe, o meio de campo não tem uma organização tática. O Lohan ontem, no primeiro tempo, mostrou uma boa movimentação, chamando a responsabilidade. Por isso que eu não vou ficar aqui crucificando o Lohan, pelo contexto. E o Cleiton é um bom exemplo, porque lá contra o São Paulo, ele rendeu bem. Porque o contexto da equipe, você jogar ao lado dos principais jogadores, é muito mais fácil a jogar com uma equipe que tem pouco entrosamento e, além disso, ainda tem um treinador que não está fazendo um bom trabalho. Wesley, Léo Ortiz e Carbone e o Alexandro na lateral esquerda. Pulgar, De La Cruz e o Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, Alcaraz e Gerson. É uma grande tentativa do Felipe Luiz de achar uma alternativa para os centroavantes, porque tá toda hora procurando alguém ali. Aliás, o Carlinhos jogou aqui no Brasil. Sim. Não foi bem, não, viu, meu? Os caras não gostaram muito, não. Não? O time também todo desmantelado. E o Carlinhos com o Alcaraz, quando eles começaram a combinar? Ali é que o Felipe tá procurando realmente, ele tá testando, mas ele poderia ter feito ali, por exemplo, o Alcaraz no lugar do Matheus, o Bruno lá como centroavante. Mas ele falou na coletiva, né? O Flamengo tem o atacante, é o Juninho. Sim. Ele deixou muito claro isso na coletiva. E tem o Pedro também que volta. E tem o Pedro que volta só depois. Bom, esse Pedro volta a tempo do Mundial, né, Rafael Prats? Voltará. É uma incógnita. Você é médico? Não. Nem ele sabe. Voltará? Não, tô sentindo informação. Não. Que tem uma raquetada
agora, hein? Hein? O Edu, eu não sabia. Quando eu vi a chamada... Não, responde a dele. A chamada desses vídeos... Responde a dele. Porque nem eu vi lá a sua foto, eu falei, o Eduardo Menezes nesse vídeo aí, quando eu comecei a ver, o cidadão tava enfiando a raquete em você lá. É o seguinte, o Edu, o que eu ouvi falar dele lá. Ai, no Pedro, pô, chega de falar de mim, cara. O Pedro falou, ele tem uma razão. O Flamengo tem um temor quanto a isso. Agora, o Felipe Luiz me parece que trabalha com a possibilidade... moço sério da Rádio Globo. De contar com o Pedro nunca foi sério, Zé. Enganava bem no Eu peguei uma fase séria da vida dele. Ele enganava bem na Rádio Globo. É que eu vi no YouTube. Nunca foi. Agora, do O que lado você viu no YouTube? Ah, muita coisa. Criticarei muito Edu. É aquele negócio lá que você saiu. Pode seguir. Todo mundo, ó, deixa eu te falar. Fala. Fica tranquilo que vai chegar a sua hora. Como diz o Bubu, fiquem calmos, vamos ter mais erros pela frente. Nossa, mas Nath, muito. O Luciano, você acha que pode ter espaço para ele no time principal? Olhando, é claro que é a primeira... Todo mundo à disposição? São os primeiros jogos, de cara, assim, não? Com todo mundo à disposição? Repito, com todo mundo à disposição? Sim. Não? Não. Pô, ó quem tem. Oscar, Lucas... Direita. Caleri. À frente. Vamos lá, tem o Ferreirinha. Tem o Ferreirinha. Opção. Você acha que o Ferreirinha ficaria no banco? Pode ser opção, não é isso. Tô falando, pode ser um desenho para encaixar o Lucas. Acho que tem uma dor de cabeça aí. Você saca o Luciano, o Lucas no Luciano. Você saca o Luciano? Pô, porque ele entra, ele dá um agito ali. Porque, pelo que me parece, o Oscar vai cair da esquerda para dentro. Oscar? De fora para dentro. Então, não necessariamente teria um segundo jogador ali naquele corredor. O Ferreirinha entraria por ali, eu acho. Então, o Oscar caindo de lá para dentro, o Lucas caindo daqui da direita para dentro, o Luciano por ali, muita movimentação. Não acho absurdo o Luciano ter vaga nesse time, não. Acho que pode desenhar para isso, sim. Não sei se Zubeldia desenharia assim. Eu ainda acho que o Zubeldia pode desenhar sim. Não sei se ele vai fazer agora, se ele vai conseguir esboçar início de temporada, metade joga no time, metade joga no outro. Tô falando daquele jogo ali, aquele mata-mata, clássico. Domingo, Corinthians no Morumbi. Março ali. Talvez aí fique o mais próximo do que talvez ele pense para a temporada. Mas é pouco ainda. Ô Zé, antes da gente encerrar esse assunto, valeu a pena ter feito essa pré-temporada assim, viajando, tudo? Cada um tem uma opinião, eu sei. Qual é a tua? Porque não é a verdade. Eu acho que não. Por exemplo, os clubes hoje possuem centros de treinamento com hotéis, com as melhores condições possíveis para que os atletas permaneçam e possam fazer uma boa pré-temporada. Você se apresenta, você treina, você recupera, você descansa, você trata, faz o ótimo treinamento. Não sei qual seria o sentido de você viajar. Quer dizer, estamos falando esportivamente, né? De preparação física. Eu acho que se você perguntar para um preparador físico e para o treinador, a melhor coisa que tenho certeza que ficar no centro de treinamento, que nós temos tudo lá para fazer exatamente o que nós precisamos. Inclusive, recuperação, deu algum problema, você tem as possibilidades, as melhores possibilidades para você fazer a análise clínica do teu atleta para saber qual a direção você vai tomar em relação à preparação, porque hoje é tudo muito individual, entendeu? Eu, particularmente, acho isso. Porque dividiu todo mundo, né, Zé? Você vê que tem um grupo aqui, outro lá. Tem um grupo que vem para jogar em Ribeirão Preto hoje. Aí depois, no meio do ano, fala assim, nós viajamos muito. Então... É muita viagem, muitas viagens. Não tem, mas aí você tem que entender. Às vezes, eu não sei, né? Financeiramente, ou como o Casares fala de expor a marca. Tem toda uma questão aí financeira que muitas vezes acaba influenciando muito. A marca dele, né? Mas, a marca Casares. Eu não acho. Se eu fosse um treinador hoje, eu permaneceria no centro de treinamento, até porque você pode falar assim, uma semana a gente treina aqui, libera os jogadores para voltar para casa, ou senão pode trazer a família para jantar com a gente aqui, ver os filhos, aí você tem o convívio com os filhos. Tem uns caras que não querem jantar com a família, não. Eu conheci gente que falava que ia concentrar 3 dias antes. Focado. O Prato chamava de foco, né? E você só concentrava assim no dia, entendeu? Você só ia na hora do almoço. Quando ele chegou em casa falando que na repórter concentra agora também. Não, mentira, eu nunca fiz isso. Como é que é? Eu nunca fiz isso, mas essa do jogador. Não, mas ele não falou nome, é você que te fale uma coisa? Não, ele falou isso, eu falava. Eu nunca fiz isso, mas essa do jogador. Teve uma vez que o cara falou tanto isso na casa dele que a mulher foi num evento que tinha do clube, ela ficou olhando pro técnico, você, hein? Quase acabou com a minha família, meu marido só fica aqui no clube concentrado. Aí ele não arruma confusão. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Flamengo, vice-lanterna do Carioca
5. Porém, aqui, sabemos que não é o time profissional, o time base que tá jogando mais, mesmo assim. Pelas atuações que o Flamengo vem tendo, obviamente, né? Então tem esse debate, né? O time do Flamengo piorou ou os times de menor investimento melhoraram? Eu concordo que os times de menor investimento melhoraram porque, obviamente, se preparam bem mais cedo para a disputa do campeonato. Geralmente é a única coisa que tem no... Então, chegam mais cedo, são jogadores mais cascudos, mais experientes. E, obviamente, do lance faz muita diferença. Então é aquilo, o Flamengo aí tem Carlinhos, Pablo, Cleiton, que foi para os Estados Unidos agora, né? O Lohan, jogadores que são considerados profissionais, né? Que jogam no profissional, mas agora estão jogando aí para ganhar ritmo de jogo ou tentar alguma oportunidade no time de cima, porém não estão conseguindo aproveitar, né? Então acho que eu não consigo tirar nenhuma lição boa desses 3 jogos, né? O técnico não se ajuda, esse técnico de base. E falando sobre o time profissional, obviamente que é o primeiro jogo ainda, tem muita coisa ainda para Felipe Luiz estudar, Alcaraz mais avançado, né? Concordo com o Vini Casagrande que ele não vai ser nem sempre vai jogar nessa posição, né? Porque chegou o Juninho, como o Felipe Luiz falou na coletiva. O Juninho deve jogar nessa posição, não vai jogar nessa posição. O Bruno Henrique também pode jogar. Então, eu acho que esse primeiro jogo aí, nos primeiros jogos de pré-temporada aí, é válido o teste. Sabemos que o Flamengo poderia ter ganhado, poderia, mas acho que foi um jogo muito bom e acho que o 0x0 foi válido. Se alguém tivesse saído derrotado, já houveria, teoricamente, né, por parte de alguém, desconfiança, né? Mas faz parte aí, o empate aí, a atuação do Flamengo no primeiro tempo foi boa, já no segundo nem tanto, né? Principalmente pela modificação de quase o time. Então eu quero saber a tua opinião, deixa tua opinião nos comentários. É isso aí, nação.